Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Luciano e sim, este ainda é o sommelier de animes e mangás, só que eu sou o irmão gêmeo dele, pode perceber pelas diferenças faciais, não somos a mesma pessoa, isso é só coisa da sua cabeça e vamos nesse canal falar sobre animes e mangás, que é o que devemos falar sempre. No vídeo de hoje vamos continuar o vídeo 2 falando sobre Bleach e o assunto do momento vai ser o motivo da decadência de Bleach como um anime e como um mangá. Vamos então para o vídeo de hoje, aquele grande abração. Não se esquece de deixar o like e de compartilhar para todo mundo, isso é muito importante. Então, galerinha, vamos lá. O motivo da decadência de Bleach. Vamos começar primeiro de tudo com um grande spoiler para já deixar a galera animada, que é Bleach, para mim, perdeu toda a sua qualidade na saga dos Arrancas. Mais precisamente, naquela fatídica luta que nunca aconteceu. Quem é fã do seriado sabe que eu estou falando da luta de Yami versus Kenpachi e Byakuya. E por que esse é um momento tão importante para Bleach? É muito simples. Bleach é um anime de batalha. E, como meu irmão introduziu para vocês lá no primeiro vídeo dele, a porrada é muito importante no anime. E é exatamente por isso que não faz nenhum sentido você construir uma trama em volta de personagens e não apresentar logo a parte mais importante, que é a pancadaria rolando solto. E foi exatamente isso que aconteceu em Bleach. Nós temos ali o final da saga Arranca, que já é uma saga que veio sacudindo um pouco na qualidade, e a gente chega na grande luta ali final, começam a acontecer várias coisas e a gente tem reunidos os personagens Byakuya, Kenpachi e Yami, que até o momento era o Espada 10. Só que, como bons entendedores que nós somos da arte do mangá, sabíamos que tinha alguma coisa errada o Espada 10 ser um dos últimos vivos. E aí é revelado ali meio que o que todo mundo já sabia, quando Yami puxa a espada dele e, com sua liberação, Ira revela que ele é, na verdade, o mais poderoso dos espadas, o Espada Zero. E por que ele é o mais poderoso? Nas palavras dele mesmo, por causa de como a Resurrection dele funciona, que é, quanto mais irado ele fica, mais poderoso ele é. Lembra um certo personagem verde e muito forte, né? Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Então, é a mesma lógica. Quanto mais ele apanhasse, mais poderoso ele se tornaria. E o autor, Kubutichi, coloca a gente de frente para uma situação, pelo menos assim, divertida, que é esse cara que quanto mais apanhar, mais forte vai ficar, é deixado para lutar contra Kenpachi, o cara viciado em batalhas, que sempre quer um inimigo mais forte, e Byakuya, o gênio super inteligente, que é aquele cara metódico que luta porque tem que lutar. E aí os dois acabam ficando numa situação onde ou um ajuda o outro, ou os dois vão morrer. E é até o que um fala pro outro ali no momento, quando eles se entreolham ali e falam, tá na hora da gente levar isso aqui a sério. E é nesse momento que as coisas começam a não fazer sentido nenhum. É por isso que esse foi o ponto de decadência de Bleach. Bleach era um anime de pancadaria, e isso era muito importante. Isso não poderia ter perdido o seu fio ali, né? A sua linearidade. Bleach era um anime de pancadaria. E nesse momento as coisas ficam meio estranhas. Os dois ficam ali se olhando, e o que a gente vê em seguida é, depois de um golpe, enquanto o Yami está ali reclamando ao fundo da cena, o Byakuya e o Kenpachi decidem que vão partir pra porrada, pulam pra cima dele, dão um golpe nele, que ele tava parecendo ali meio que uma aranha com 4 patas, um troço... Aranha com 4 patas não faz muito sentido, né? Um bichão bizarro ali com as patas gigantes, meio sem forma. Eles arrancam a máscara dele fora, ele fica muito puto e toma uma forma maneiríssima, assim, meio parrudão, gigante. A máscara vira ali, o cabelo vira uma espécie de um chifre. E na hora que a gente está lendo ali, e principalmente assistindo no anime, a gente fica com hype lá em cima, pensando, é agora, né? Agora que a pancada vai comer solta e que vai ter ali o melhor fight desses personagens. Só que aí, o que acontece? O Yami perde a calma, fica muito puto, fica gigante, e a cena corta, e depois de alguns capítulos,
ao você é apresentado a essa imagem aqui. E isso não faz nenhum sentido. Como que num shonen de batalha você vai botar personagens para dizer que passaram por uma luta incrível e não vai mostrar isso para os seus espectadores? Isso não faz nenhum sentido. Você pode, como fã da obra, como eu na época, tentar argumentar qualquer coisa, mas não faz sentido. O autor ele tem que mostrar. O shonen é um shonen de batalha. Seria como se eu construísse lá em Naruto todo aquele enredo para Naruto contra Pain e chegasse na hora do confronto, o confronto não acontecesse. Isso não faz sentido. É exatamente também o problema grande de um outro mangá que vai ser comentado aqui no canal, que é Fairy Tail, que fez muito isso durante seu decorrer ali da sua história. As lutas eram resolvidas de forma cômica, de forma idiota, e isso não é legal. É legal quando você brinca com alguma coisa na luta? É muito legal. É legal quando você tira alguma coisa de foco e traz outra coisa? É muito legal. Agora, pegar uma luta extremamente importante da história e simplesmente não mostrar ela, isso não faz nenhum sentido. Vocês podem concordar aqui, isso é uma grande loucura. E foi exatamente isso que aconteceu. Bleach não mostrou uma luta extremamente importante e a partir dali as coisas só foram logicamente piorando e piorando e piorando. Por isso eu sempre trato esse como o ponto de decadência de Bleach. Mudar para melhor, com certeza que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. O ponto onde Bleach perdeu o seu espírito de um shonen de batalha. Olha, espírito é o que mais tem em shonen. Quer dizer, espírito é o que mais temos em Bleach. E é exatamente por isso que as coisas lá não fizeram tanto sentido. Lembrando também que é o que eu falei. Um shonen de batalha não pode deixar de mostrar uma boa batalha. Isso é perda de qualidade, isso é perda de conteúdo. E a partir dali, as coisas só foram piorando. A gente acaba a saga Arranca, como eu falei, para mim, o ponto de decadência, e aí começa uma enrolação ainda pior. Vem a saga, como falamos lá no outro vídeo, do Retorno do Shinigami, que é uma saga muito fraca, onde o Ichigo ali fica com aquela coisa de eu perdi meus poderes, eu tenho que reencontrar os meus poderes, e isso é fraco, não faz muito sentido ali pro personagem. Aí ele vem com aquela loucura dos Fullbringers, os humanos que têm poderes, e aí começa a colocar aquelas várias camadas no Ichigo, onde ele vai ganhando cada vez mais um poder ou mais alguma coisa para adicionar nele. Depois disso tudo, ele vem ainda ali com mais sagas ali enroladas até que chega na nossa saga final, que será animada agora em 2021, que é a saga do Retorno dos Quinches. E é aí que a coisa fica feia, porque a saga do Retorno dos Quinches tem ótimas batalhas, ou seja, o Kubo ainda tinha fôlego para mostrar boas batalhas. Se ele tinha fôlego para mostrar batalhas boas, por que ele desperdiçou a melhor batalha do mangá? Isso não faz nenhum sentido e é aí que Bleach cai de qualidade grandemente. E é por isso também que esse é o ponto de decadência na história de Bleach. Como meu irmão comentou, como o vídeo de hoje tem os spoilers liberados, eu vou falar um pouco dessa saga final de Bleach e de por que, se você é um cara que gosta de spoilers, você deveria ficar muito animado para a saga final que vai ser animada agora em 2021. A primeira coisa que eu posso dizer é a saga final envolve o retorno dos Quinches. Sim, os Quinches que até então estavam apagados ali da história de Bleach. Esse é o grande ponto de reviravolta da saga. Os Quinches retornam e a luta final é contra eles e os Shinigamis dentro da Soul Society. Então esse embate já é uma pancada que rola soco para tudo quanto é lado. Muito bom, muito divertido. E, acima de tudo, é o retorno, digamos assim, de alguns personagens importantes. Porque a gente tem ali um foco central no Ishida, que o autor tinha deixado totalmente de lado, que é outro erro gigantesco do shonen, você esquecer que você tem personagens que você mesmo criou. Quem foi lá e desenhou o Ishida não foi a gente que é fã, foi o próprio Kubuchichi. Ele saiu lá na cabeça dele, criou aquele cara que puxa um arco e flecha, que tem um cabelinho bonito, que usa um óculos. Não faz sentido ele criar aquele personagem e apagar ele da história. Mas é o que ele fez com Ishida, com Sado, com Orihime, com todos os personagens que não tem nenhuma importância na trama de Bleach. Só existem ali para ter seus poderes e suas lutas apagadas. É outro erro também de grandes clássicos como Naruto, que faz muito isso. Naruto tem no seu início ali uma ótima saga e que de repente começa a se transformar em mais do mesmo no sentido de você tem a apresentação dos times, né? A galera, o Kiba, ali a Tenten,
o Neji, o gênio da Vila da Folha, e aí, de repente, a outra vez que você vai ver esses personagens é no final da história, quando esses personagens aparecem para apanhar ou para morrer. Ou seja, você não tem um desenvolvimento de personagens. E esse é um grande problema dos shonens. Alguns shonens até trazem um pouco de retorno disso, como, por exemplo, o Boku no Hero agora recente, que tem bom desenvolvimento de personagens, só que ao mesmo tempo também pega tanto na parte do desenvolvimento que aí esquece que é um shonen e para de fazer batalhas. Então é difícil o cara conseguir juntar essas duas metades e fazer um bom shonen. Um shonen que pra mim é o shonen completo, que é isso, é o shonen que tem porradaria e desenvolvimento. E os dois andam ali meio que lado a lado. Um bom exemplo que eu vou deixar já pra vocês, já dando uma dica aí do que o meu irmão pode vir a falar nos vídeos de terça-feira, é Jujutsu Kaisen, que está sendo lançado agora, já está saindo no Brasil, você pode adquirir ele já, e é um mangá excepcional, de uma qualidade muito grande. Por quê? Exatamente por isso. É um shonen de batalha, que tem seu desenvolvimento de personagens, e onde uma coisa não atrapalha a outra. Principalmente porque o shonen sabe brincar com esse lance de esse personagem aqui, o desenvolvimento dele é que ele é muito poderoso. É isso que eu sempre digo. É o autor quem dá as regras do seu mundo. Se ele diz que aquele cara é muito poderoso, ele não precisa ficar me explicando isso. É só ele mostrar isso numa batalha. É o exemplo que a gente pode usar com Byakuya, Kenpachi, pessoas que aparecem na história de Bleach, que são ditas como muito fortes, mas que em determinados momentos simplesmente não mostram essa potência. E aí a gente volta lá para o começo do vídeo. Como você pega a maior oportunidade de provar que esses caras são fortes e simplesmente joga na cara da sua audiência que você não quer que eles vejam isso. Tá tudo... É como se ali o Tite disse pra gente assim, pô, o Byakuya e o Kenpachi são muito fortes, mas sabe o que é? Eu vou deixar isso aqui na minha cabeça e vocês ficam imaginando aí como é que a luta foi. Não dá pra ser assim. Todo mundo pagou R$15, na hora, patati patatá não apareceu. Ei, Patatá, chama a criançada pra conhecer nosso avião. A gente que é fã quer ver as batalhas. E é por isso que aquele ponto foi o que a gente separou aqui no canal para falar na sexta-feira como o ponto que acabou com o Bleach. Porque dali pra frente eu lembro, e meu irmão também diz, que foi o momento que a gente parou de acompanhar Bleach com aquela emoção que a gente tinha de fã. Porque, como eu falei, Bleach era muito bom. Só que o próprio autor fez o caminho de tornar a série uma série sem graça, sem sal. Quando você faz um mangá, você sempre tem que pensar no seguinte: quem dá as regras desse mundo sou eu, ou seja, quem cria as regras, quem fala, quem dita o que vai acontecer é o próprio autor. Então não faz sentido você inventar uma regra para o seu leitor e depois lá na frente você mesmo apagar essa regra, ou então você mesmo se desfazer dela. É outro ponto também que eu já deixo comentado, vai ficar lá para o vídeo de Naruto, mas que é o lance, por exemplo, da Akatsuki. Não faz sentido você criar, você dizer, esses são os 10 ninjas mais poderosos que existem no mundo de Naruto. Cada um desses ninjas equivale a um país inteiro. E depois o cara é derrotado por uma velha e por uma menina que estava no começo do seu treinamento. Ou seja, você não pode, você não tem como dar essa desculpa. Você disse para sua audiência que aquele cara era o mais poderoso da vila dele. Você disse para sua audiência que aquele cara tem um nível acima de todos os níveis. É o que eu falo sempre, que é muito bem utilizado, por exemplo, em One Piece, que tem os almirantes e que até hoje são extremamente poderosos. Se alguém bate de frente com um almirante em One Piece até o episódio 1345.999, ele ainda tem medo daquele almirante, porque ele sabe que ele é extremamente poderoso. Então, esse é o ponto que eu queria conversar com vocês aqui no vídeo de sexta-feira. Quando você prestar atenção nisso, você vai ver que você vai evoluir um pouco, vai continuar leigo como eu, não vai estar ainda um sommelier como meu irmão, que é muito mais inteligente, mas você vai ver que você vai começar a perceber isso. Muitos animes e muitos mangás perdem a qualidade nesse quesito, de como o autor constrói o mundo e depois como o próprio autor destrói o mundo que ele construiu. E isso é muito triste, é o que eu falo. Para quem é fã, esse canal, acima de tudo, foi criado por isso, porque eu sou um grande fã de mangás do estilo shonen. É lógico, de muitos outros mangás, eu vou trazer aqui no canal coisas como Gantz, como outros assuntos, mas os mangás shonen são uma paixão, é lógico, por isso a brincadeira toda do canal, e é por isso também que eu quis trazer esse tipo de assunto. E o que me entristece é isso, os mangás shonen, eles têm como ter muita qualidade. Você tem ótimos exemplos como Hunter vs Hunter, você tem exemplos como Yu Yu Hakusho, que são, óbvio, do mesmo autor, mas isso não impede que são dois ótimos exemplos. E o importante é isso, cara, é você se atentar e começar a perceber onde você pode pegar os pontos onde os mangás shonen estão se perdendo, que sempre acontece. A parte triste é isso. A maioria dos shonen se perde exatamente
na construção de mundo, ou seja, o próprio autor constrói uma lógica e o próprio autor destrói a lógica que ele criou. É óbvio que lá no funcionamento da Shonen Jump, principalmente, existe muita coisa burocrática e isso tem muito a ver com o que acontece, mas isso é assunto para a gente tratar mais para frente no canal, porque a gente não pode ficar falando muito em poucos vídeos. Como meu irmão já comentou, a gente quer ficar grande. Esse sinal não significa dinheiro, significa que eu gostei muito de você ter vindo assistir esse vídeo. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima sexta-feira. O assunto do vídeo de terça vai ser Soul Eater. Meu irmão vai trazer para vocês a degustação completa de Soul Eater. E eu fico aguardando lá na sexta para a gente conversar com spoilers liberados sobre Soul Eater, onde eu vou comentar o que tristemente a galera do anime nem viu, que é para mim uma das sagas mais divertidas dos shonens, que é ali a parte final do assassinato com a loucura do Kishin, que é muito bem trabalhado e muito legal lá no mangá de Soul Eater. Então, terça, a degustação de Soul Eater no canal, e sexta, eu tô aguardando vocês pra gente conversar. Aquele grande abraço, que quem manda beijo é meu irmão, e eu não acho isso daí muito normal, não. Um abração pra vocês, eu tô aguardando todo mundo lá no próximo vídeo. Muito obrigado e, mais uma vez, não esquece de deixar sua joinha aí que ajuda. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.